Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a reunião Vida e Ministério Cristã da semana 6 a 12 de outubro. Teremos muitas partes interessantes, inclusive a parte Tesouros da Palavra de Deus. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as partes de nossa reunião. Como dito, estaremos juntos agora preparando tesouros da Palavra de Deus que tem o seguinte tema: como mostrar profundo respeito pelo nosso grandioso Deus. Que tema muito importante para cada um de nós cristãos que servimos ao nosso Deus e Pai Jeová. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, compartilhe com outras pessoas se você puder, ative o sino para receber novas notificações, deixe o seu like no final do vídeo ou no início, e caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Então nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. É notório que o respeito tem acabado já faz tempo, e à medida que vamos avançando na corrente do tempo, a tendência é piorar cada dia mais. No entanto, podemos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu mostro profundo respeito pelo grandioso Deus? Como posso mostrar que demonstro? É evidente que todos querem mostrar respeito por Jeová, e eu tenho absoluta certeza que eu e você têm esse desejo, mesmo porque queremos fazer a vontade do Pai. Mas veremos na prática como podemos mostrar tal respeito, principalmente em nossas reuniões. Note o que diz inicialmente em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Cuide dos seus passos sempre que for à casa do verdadeiro Deus. É melhor se aproximar para ouvir do que para oferecer um sacrifício, como fazem os tolos, pois eles não percebem que estão agindo mal. O salmista diz que precisamos cuidar dos nossos passos sempre que for à casa de Deus. Isso é tão importante que Josué e Moisés tinham que tirar a sandália quando fosse pisar em solo sagrado, demonstrando assim a importância de atos respeitosos ao estar na presença de Deus. E como seria isso em nossas reuniões? Bem, podemos nos vestir de forma respeitosa, falar de forma respeitosa, mostrar na prática que você ama a Deus. No entanto, não adianta se for mero fingimento, pois Jeová vê além dos humanos, ele olha o coração e verá a nossa verdade, e que essa possa ser encontrada adornada nos mandamentos de Deus. Ainda existe outras formas de mostrar respeito por Jeová. Veja o que diz agora o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não se apresse em abrir a boca, nem permita que o seu coração fale irrefletidamente diante do verdadeiro Deus. Pois o verdadeiro Deus está nos céus, mas você está na terra. É por isso que as suas palavras devem ser poucas. Falar diante do verdadeiro Deus, podemos dizer que em todo momento falamos diante de Deus. E nossas palavras devem ser muito bem pensadas, para que não venhamos desagradar a Jeová. Nesse contexto, podemos citar as orações que fazemos a Jeová, quer em particular, quer em público. Podemos nos perguntar: como está as qualidades de nossas orações? Demonstro em minhas orações a referência pelo nome de Jeová? Peço pelo seu reino, pela sua vindicação? As nossas orações, em especial na congregação, não precisa ser longa e pomposa, não que seja errado, mas será que talvez não seria o momento de sermos cirúrgico, pegando pontos altos da reunião, agradecendo e incentivando os irmãos, pedindo perdão de pecados e enaltecer a Jeová? Bem, se esse não é o caminho que estamos seguindo, podemos simplesmente olhar a oração que Jesus fez a Jeová antes de ressuscitar Lázaro. Ele simplesmente disse: Pai, eu te agradeço que me ouviste. Deveras, eu sabia que sempre me ouves. Jesus foi preciso e objetivo em sua oração, mesmo porque ele sabia que o seu Pai sabia o que ele iria pedir. E assim também se dá no nosso caso.
Jeová sabe exatamente do que precisamos. Ele só está aguardando a nossa oração simples, mas objetiva. Vejamos agora a última maneira de mostrar respeito pelo nosso grandioso Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo do 4 ao 6. Sempre que você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada dos tolos. O que votar, cumpra. Melhor é não fazer um voto do que fazer um voto e não cumpri-lo. Não permita que a sua boca leve você a pecar, nem diga diante do anjo que foi um engano. Por que deixar o verdadeiro Deus indignado por causa do que você disse, de modo que ele destrua o que você realizou? Qualquer voto que fazemos deve ser cumprido, pois mostra que eu e você somos confiáveis e temos integridade. Qualidades essencial para alguém que quer servir a Deus, pois quando nos batizamos, prometemos entregar por completo a nossa vida a Jeová. Mas, para que possamos cumprir essa promessa, precisamos manter práticas diárias de alimento espiritual, que envolve as orações, estudo pessoal e as reuniões, participar no serviço de campo, coisas que vai fazer com que consigamos cumprir o tão precioso voto que fizemos a Jeová. Sendo assim, meus queridos irmãos e amigos, quer mostrar profundo respeito ao grandioso Deus Jeová? Mostre respeito nas reuniões, use bem as orações e cumpra o seu voto. Se fizermos assim, podemos ter a certeza que estaremos sim mostrando profundo respeito ao nosso grandioso Deus Jeová. Iniciando, nós vamos fazer a leitura de Eclesiastes, o capítulo 5, o versículo 8, que é o primeiro texto que aparece em nossa apostila antes da pergunta, e diz assim: Caso você veja em sua província a opressão do pobre e a violação da justiça e do que é direito, não fique surpreso, pois aquele que está em autoridade é observado por alguém superior a ele, e acima deles há outros em posição ainda mais alta. Então a pergunta à base do texto é: como esse texto pode nos consolar quando acontece uma injustiça? Então eu respondi da seguinte forma: podemos ser consolados por saber que Jeová está observando tudo e que no momento certo ele agirá em favor daqueles que têm um coração pleno para com ele. E Jeová é maior do que todos, mesmo que soframos alguma injustiça, Jeová resolverá tudo no seu tempo. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e fazer um comentário. O primeiro escolhido é o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Cuide dos seus passos sempre que for à casa do verdadeiro Deus. É melhor se aproximar para ouvir do que para oferecer um sacrifício como fazem os tolos, pois eles não perceberam que estão agindo mal. Que palavra poderosa! E como nos ajuda a entender a importância de estar com o coração puro com Deus ao entrar na sua casa. Isso me ajuda a entender a importância de estar bem com todos antes de oferecer minha dádiva, pois qualquer coisa que eu disser não surtirá efeito, pois estou sendo um hipócrita, ensinando algo sem praticar. Isso Jeová condena. Preciso resolver minhas pendências antes de ensinar. Capítulo 2, o versículo 2. Não se apresse em abrir a boca, nem permita que o seu coração fale irrefletidamente diante do verdadeiro Deus, pois o verdadeiro Deus está nos céus, mas você está na terra. É por isso que as suas palavras devem ser poucas. Esse versículo me ajuda a entender a importância de ouvir mais e falar menos, pois quando ouço alguém relatar algo até o fim, consigo ter a dimensão da situação, podendo falar algo que vai ajudar na resolução. Mas quando sou precipitado e falo antes de ouvir, posso cair na falha de falar irrefletidamente. Por isso que Deus nos aconselha a falar pouco. Capítulo 5, versículo 4 e 5. Sempre que você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada dos tolos. O que votar, cumpra. Melhor não fazer um voto do que fazer um voto e não cumpri-lo.
Esse texto me ensina que preciso ter sempre em minha mente o voto que fiz a Jeová, de servi-lo apesar das dificuldades enfrentadas em minha vida. Pois Jeová se agrada dos que cumprem, mas quem não cumpre é considerado tolo para Deus. Isso envolve todo o meu serviço prestado a Deus e até também a entrega dos meus relatórios em dia. Capítulo 5, versículo 10. Quem ama a prata nunca se fartará da prata, e quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com a sua renda. Isso também é vaidade. Esse versículo me ensina que por mais que eu tenha algo, nunca estarei satisfeito com o que tenho, pois isso é algo natural do ser humano, sempre querendo mais e mais. Ou seja, não adianta correr atrás de bens materiais, pois tudo isso é vaidade. Ou seja, nunca me fartará. Sendo assim, preciso estar satisfeito com o que tenho e não com o que não tenho. Capítulo 5, versículo 12. Doce é o sono de quem serve, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Esse versículo me ensina mais uma vez a estar satisfeito com o que tenho, mesmo porque quem tem muito acaba não tendo sossego de um sono tranquilo, pois talvez tenha a preocupação de perder todos os seus bens de uma hora para outra. Não que seja errado ser rico, mas com certeza o sono não vai ser leve. Se eu prezo por uma vida tranquila, preciso ter somente o necessário. Capítulo 5 ainda, o versículo 15. Nu o homem sai do ventre de sua mãe, e irá embora assim como veio, e não pode levar nada consigo por todo o seu trabalho árduo. Esse versículo me mostra, infelizmente, a triste realidade da vida, pois embora tenha uma esperança de vida eterna, ninguém jamais quer morrer, e eu também não. Mas essa realidade me mostra que não devo ser egoísta e sempre fazer o bem a quem posso, pois não levaremos nada, somente deixaremos atos na memória de Jeová. Agora o capítulo 6, o versículo 6. Qual é a vantagem de viver 2 vezes 1000 anos sem experimentar felicidade? Não vão todos para o mesmo lugar? O fim de todo ser humano é a morte. Isso é um fato incontestável. E tudo que podemos ter nessa vida é a felicidade. Isso me ensina que preciso ser uma pessoa feliz, fazer outros felizes, minha família, meus irmãos e principalmente a Jeová. Que posso continuar sendo feliz sempre por servir o meu Deus Jeová. Agora o versículo 9 do capítulo 6. Melhor é se satisfazer com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos. Isso também é vaidade. É correr atrás do vento. Mais uma vez, o salmista salienta a importância de estar satisfeito com o que temos, pois tudo que almejamos ter, ou até sonhamos em ter, se torna um peso excessivo, sem necessidade, algo fútil, sem valor, como dito, correr atrás do vento. Sendo assim, preciso me satisfazer com o que eu posso conquistar e agradecer sempre a Deus por tudo, pois Ele é o Criador de todas as coisas e sabe o que é melhor para mim sempre. Iniciando conversas, essa parte ela tem somente 1 minuto, será feito de casa em casa, a pessoa quer discutir com você. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: Olá, bom dia, tudo bem? Então o morador, responde: O que deseja? Então Maria, ela continua: Hoje tiramos essa manhã para conversar sobre algo que afeta todos nós. Você já parou para pensar se um dia viveremos no mundo em paz? Então o morador ou moradora, ela diz: Vocês são testemunhas de Jeová? Então Maria responde: Sim, somos. Então a moradora continua: Olha, não tenho nada contra você, pois nem te conheço, mas não gosto dessa religião, nem do ensinamento de vocês. Então Maria diz: Você já é cristã? Então a moradora diz: Olha, sou evangélica, já tive alguns parentes que já foi dessa seita e foram maltratados quando quiseram sair. Para mim vocês não pregam o cristianismo de Jesus, por isso não quero falar com vocês. Então Maria diz: Tá bom então. Muito obrigado por sua atenção e tenha um excelente dia. Tchau. Então aqui a gente finaliza a primeira designação, rápida e simples, mesmo porque ela só tem 1 minuto, e tenho certeza que vai facilitar a sua preparação.
Passando para a designação número 5, também iniciando conversas, mas essa tem 2 minutos, será feito como testemunho informal. Fale sobre uma das verdades que amamos ensinar, do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: Olha, Ana, o que eu trouxe para você. Então Ana diz: Ah, obrigada. Bem que você disse que ia trazer. Então Maria, ela diz: Sim. Aí você consegue ler e entender com mais facilidade sobre a promessa maravilhosa de Deus acabar com todo o sofrimento. E um dos textos que você vai encontrar nessa leitura, que você vai fazer, é o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Vou ler para você. Então faz a leitura e depois continua. Viu que promessa maravilhosa? Consegue se ver no mundo assim? Então a Ana, ela diz: Olha, não sei para você, mas para mim é muito difícil. Então Maria, ela diz: Confesso para você que realmente não é fácil. Precisamos adquirir 2 qualidades importantes: fé e esperança. Então Ana diz: Mas como podemos adquirir essas qualidades? Maria continua: Você pode inicialmente ler esse livro, pois ele vai te mostrar coisas maravilhosas que Deus fez, o que ele está fazendo e o que fará no futuro. Além disso, toda leitura que você fizer vai ter um texto bíblico. Isso vai mostrar para você que tudo que está lendo vem da palavra de Deus. Então Ana diz: Você falando parece ser fácil de entender. Então Maria fala: E é. Na hora do intervalo te mostro como funciona. Então Ana diz: Tá bom. Então a gente aqui finaliza a segunda designação número 5, simples e fácil. Passando para a designação número 6, cultivando o interesse. Essa parte ela vai ter 3 minutos, será feito de casa em casa. Use um vídeo do kit de ensino. Então Maria ela inicia: Boa noite, Ana, tudo bem? Então Ana diz: Boa noite, Maria. Acabei de chegar, mas pode entrar. Então Maria diz: Se estiver muito atarefada, volta outro dia. Então Ana diz: Não, eu te combinei esse horário com você. Fico feliz de terem vindo. Se não fosse o ônibus atrasado, já tinha até preparado um cafezinho para nós. Então Maria fala: Não se preocupe. Pode ter certeza que não faltará oportunidade para isso. O mais importante é termos essa oportunidade para conversar um pouco sobre coisas espirituais. E aí? Conseguiu pensar sobre o estudo que lhe ofereci? Então Ana fala: Pensei sim. Só tenho uma preocupação e uma dúvida. Então Maria diz: Pode perguntar. Estamos aqui para tirar suas dúvidas. Ana fala: Naquele dia você me explicou como funciona. Você poderia explicar de novo? Então Maria diz: Com certeza. Vou fazer melhor. Vou te mostrar um vídeo que vai te ajudar a entender melhor. É esse aqui. Como é um estudo bíblico? Veja só. Então, depois de ver o vídeo, pergunta: Entendeu? Ana diz: Entendi sim. E respondeu também a minha preocupação, pois, como você percebeu, chego tarde em casa. Mas aí mostrou que pode ser por telefone, pela internet. Então Maria diz: Sim, quando não der para ser presencial, podemos fazer de outra forma. Posso te mostrar como funciona? Então Ana diz: Sim. Então aqui a gente finaliza a terceira designação, número 6, também uma designação rápida, simples e fácil. Passando para a última designação número 7, fazendo discípulos. Ela está na IFF, lição 17, introdução e pontos 1 ao 3. Então podemos iniciar da seguinte forma, lembrando que é feita como se fosse um estudo bíblico. Maria diz: Muito bem, Ana. Hoje vamos considerar a lição 17. Que tipo de pessoa é Jesus? Vimos no estudo passado o que Jesus fez quando esteve na Terra. Sabendo disso, podemos identificar algumas de suas qualidades e por que isso será bom para nós, conforme mostra a introdução. Então Ana ela responde: Porque isso vai nos aproximar mais dele e do seu Pai Jeová. Maria diz: Muito bem. Veremos então quais são essas qualidades e como podemos imitar Jesus em nossa vida. Vamos iniciar. Pode fazer, por favor, a leitura do parágrafo número 1. Então, Maria, ela diz depois, de Ana ter lido ou não. Fica a critério de vocês. Muito bem. Então, a pergunta é: em que sentido Jesus é como seu Pai Jeová? Então, Ana responde:
Por ter vivido com seu pai por muito tempo, ele pensa, sente e age como seu pai. Por isso que ele disse que quem vê ele, vê o seu pai. Então Maria diz, muito bem. Usando o texto de João 5,19 no ministério, como podemos ajudar as pessoas a entender o quê? Então Ana diz, bem, podemos ajudar elas a entender que Jesus e Jeová não são as mesmas pessoas. Então Maria fala, e isso? E por quê? Ana responde, pois aqui diz que Jesus não faz nada por sua própria iniciativa, mostrando a sua submissão ao Pai. Então Maria diz, exato. Vamos passar para o parágrafo 2. Pode ler. Então, após a leitura, faz a pergunta. Como Jesus mostrou que ama Jeová? Então Ana responde, ele mostrou isso na prática, pois fazia tudo o que seu pai mandava, até quando isso era difícil. Maria diz, isso mesmo. Você acha fácil servir a Deus passando por adversidades? Então Ana diz, Maria, imagino que não seja. Ainda não passei. Maria fala, sim, eu na verdade esperava essa resposta, pois a pergunta certa é, como podemos estar preparados? Então Ana diz, por estudar, aplicar na vida o que aprendo, ajudar outros e adorar a Deus. Maria diz, excelente. Pode ler o parágrafo 3. Então, após a leitura, a pergunta. Como Jesus mostrou que ama as pessoas? Então Ana responde. Ele amava as pessoas, sempre tratava com respeito, curava as pessoas e entregou a sua vida em benefício da humanidade. Maria fala, mas para que possamos também ser beneficiados pelo amor de Cristo, precisamos fazer o que de acordo com João 15,14? Ana fala, precisamos fazer o que ele nos manda. Maria diz, exato, somente assim vamos ser amigos de Jesus. Vamos dar continuidade. Então aqui a gente finaliza a última designação número 7. Espero que possa ter ajudado vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.